Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a Petro poderia pagar para os investidores. A Petrobras poderia pagar acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. E com essa alta nas ações, ainda daria um dividendo de mais de 20%. Perceba que ela poderia se tornar uma máquina de renda para o investidor. E isso aqui não sei o que estou falando não, o próprio mercado fala. E detalhe, nós tivemos aqui uma grande alta no preço do barril do petróleo, o que abre espaço para a Petrobras se beneficiar diretamente, ter aumento na geração de caixa e ter um repasse mais elevado de dividendos olhando para o longo prazo. Fora que mesmo com essa alta nas ações, a Petrobras ainda poderia estar barata e poderia dobrar de preço, porque hoje a ação negocia com um PL bem baixo e com uma relação EV sobre EBITDA muito baixa, abrindo espaço para o investidor ter ganho de capital e também ter um bom dividendo olhando para longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui um segredo de Petro que ela poderia trazer um dos maiores retornos da bolsa olhando para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras hoje representa a minha quarta maior posição. Eu tenho 8,56% da carteira nas ações da Petrobras. Eu acho que é uma empresa de qualidade que já vem me trazendo um excelente retorno. Por mais que seja uma estatal, pode falar o que for. Por mais que seja uma empresa cíclica, depende do preço do petróleo, isso é verdade, tá? Mas quando a gente olha a Petrobras, ela é líder no segmento que ela atua. Ela é uma das empresas, se não a maior empresa aqui do Brasil, né? Que tem o menor custo médio por extração de barril. Exatamente, não estou errado. Ela tem o menor custo de extração médio a cada, né? Hoje o preço do Brent está negociando em $98. Se não me falha a memória, o custo médio por extração da Petrobras fica na faixa aí de $28 o barril. Então, caso o barril fique abaixo disso, aí sim a empresa teria um problema constante. Mas sabe qual que é a probabilidade, né, do preço do barril cair para baixo de $28? É quase que nula, porque o mercado tende aí a jogar a commodity para cima novamente, porque as empresas, pessoal, vai gerar um efeito dominó. A Petrobras tem um custo baixo, porém a PetroRio não tem, a PetroRecôncavo não tem, no caso aí a Brava Energia muito menos, tá com uma dívida alta, e a gente sabe que o petróleo, ele fomenta o planeta, fomenta o mundo. Inclusive um petróleo muito barato pode prejudicar em larga escala, porque as empresas vão paralisar a sua produção, vão dar um colapso, vão tecnicamente ali paralisar os estoques. E o mercado vai ser obrigado, né? Não vai ser uma questão de ser ou não, vai ser obrigado a jogar o preço da commodity para cima. Então perceba que nesse cenário você observa que você está seguro olhando por esse ponto, né? E claro que a volatilidade sim vai acontecer. Porém, olha só que legal, no caso você tem essa perspectiva de que a empresa vai continuar negociando consequentemente aí com barril de petróleo elevado. E hoje ela tem uma política mínima de pagar, caso o preço do barril esteja acima de $45, um provento mínimo na faixa de $4 bilhões, que traz já uma previsibilidade para o investidor de médio e longo prazo. Tem um provento mínimo, só para você ter ideia do que eu estou falando aqui, tá? Você tem um provento mínimo, a gente está jogando aqui pelo dólar atual, de pelo menos aí 3% ao ano. Para quem comprou Petrobras barata, quando ela estava ali cotada pelos seus 370 bi de valor de mercado, está garantindo um provento de 5,4% ao ano. Essa é a importância de você pagar barato numa ação cíclica, né? Porque aí você tem essa perspectiva de ter um retorno mais elevado. Quando a gente dá uma olhadinha aqui, ó, na receita líquida da Petrobras, a gente vê, pessoal, que grande parte da receita dela está atrelado no petróleo, está atrelado aqui nessa cadeia. E, consequentemente, aqui o diesel e a gasolina também tem uma participação elevada
dentro da sua receita líquida. E Pablo, como que você sabe que a ação tá barata? É muito simples. Vamos dar uma olhadinha, que eu nem vou acessar o site de RI, tá? Porque meu propósito aqui com vocês é deixar a análise o mais simples possível, até para o investidor que está começando agora na bolsa. Você pode bater aqui o olho aqui, ó, você já vai ver de que o investidor aí já compila todos os resultados da empresa, já consegue ver todos os números. Olha o que aconteceu com a Petro no seu EBITDA nos últimos anos. Pablo, por que EBITDA e não lucro? O lucro você dá até para olhar, pessoal. Só que o lucro ele vai oscilar muito nesse tipo de empresa porque ela tem dívida e ela tem efeitos fiscais, né? Efeitos extraordinários. É muito mais plausível, é muito mais correto você olhar para o EBITDA para fazer uma análise de valuation mais pautada, uma análise de valuation mais correta, digamos. Então você pega aqui, ó, EBITDA da Petrobras, esse EBITDA que ela teve foi baseando-se num preço de barril na faixa de 60 dólares. Agora que o preço do barril aumentou, é provável que o EBITDA volte a ficar parecido do que o ano de 2022. Então, ficando no meio do caminho, pode ser que volte ali na casa dos 300 bilhões. Hoje ela poderia estar muito barata, pessoal. Por quê? Você pega aqui, ó, o valor de firma da Petrobras, é claro que a gente evita comprar na alta, mas pessoal, se o preço do barril for esse o novo normal, você poderia estar comprando uma empresa barata, porque veja aqui, 996 bilhões, dividido por 300 bi de EBITDA, você tem aqui 3 vezes o seu EV sobre EBITDA. Então, caso a Petro for negociada pela média, que fica ali em 6 a 7 vezes, numa empresa estatal como ela, você tem, já descontando a dívida líquida, um valor de mercado justo de 1,7 trilhão de reais. Aí você subtrai isso aqui, ó, pelo valor de mercado atual, que é de 662 bilhões. A empresa teria um potencial de alta de 116% na cotação das ações, mostrando que ela poderia dobrar o capital do investidor. Claro que essa valorização não aconteceria do dia para a noite, mas se acontecer, o seu capital tende a ser dobrado. Então perceba que ela poderia sim estar barata olhando por essas perspectivas, né? E sabe qual que é o mais legal de tudo isso? É que ela paga dividendos. Então se você tiver aqui, ó, 300 bi de EBITDA e ela repassar 45% desse fluxo de caixa na forma de proventos, você tem aqui 135 bilhões em dividendos, já incluindo proventos operacionais, com uma pitada de extraordinários que ela poderia pagar para o investidor nesse cenário de petróleo mais apreciado. Então você teria R$ 10,47 por ação. E isso que eu tô sendo até conservador nesse cálculo. Sabe por que eu tô sendo aqui, ó? Muita pessoa vai achar que eu tô viajando na maionese, mas olha aqui, ó. Petrobras no ano de 2022 pagou R$ 16 por ação. Quanto que tava o Brent, o preço do barril, naquela época, em 2022, Pablo? Vamos olhar aqui, ó, 10 anos, a gente vai pegar a lupa, estava cotado exatamente neste mesmo preço. Então, se o petróleo continuar cotado neste preço, já falei em vídeos anteriores, pode gerar sim um novo boom de commodities aqui no Brasil. Por quê? Por que, Pablo, geraria? Porque o petróleo serve como um benchmark e ele encarece, quando o petróleo acaba subindo, ele encarece uma cadeia de commodities agrícolas, né? No caso aí, o agronegócio tende a se beneficiar com um petróleo mais elevado, porque isso aqui sobe o preço dos fertilizantes. E como o agronegócio, a cadeia ali do agro, que é a soja, o milho, né, o algodão, é usado como derivados para fazer biodiesel, a soja principalmente, que é o principal componente ali do agronegócio, pode se beneficiar caso, né, o petróleo continue em alta. Então o petróleo mais alto encarece também o preço das commodities agrícolas. Empresas como Banco do Brasil, SLC Agrícola, Boa Safra, Kepler Weber e Três Tentos poderiam se beneficiar de um cenário de alta no preço dessas commodities. Então, o petróleo apreciado, para você que tem uma carteira em commodities, poderia aí acabar dando bastante dinheiro para o investidor. E a Petrobras principalmente, né? Porque agora aí com esse petróleo é muito provável que ela fique no meio do caminho. Se já em 2023 ela já pagou R$ 7 por ação. E quanto que era o petróleo em 2023? Olha aqui, ó. 2023 o petróleo estava em 80 dólares o barril, 85. Agora está acima disso. Então ela poderia até repetir esse pagamento, ter um belo provento olhando para este ano, que pode fazer Petrobras trazer um belo retorno para o acionista. É claro que quando a gente pega a Petrobras por longo prazo, ela foi uma excelente geradora de valor, mostrando que empresa cíclica, quando ela é de qualidade, você não se vende, né? Petro em 10 anos, ela deu 1.772% de rentabilidade. Isso aqui, colocando numa lupa de 10 anos pela fórmula da taxa equivalente, você conseguiu uma rentabilidade aproximada de 33,95% ao ano na sua média, mostrando que Petro foi uma máquina de geração de valor. E se não me falha a memória, desde o Plano Real, a Petro gerou
27% ao ano na sua média, já colocando o reinvestimento de provento em questão. Essa é a vantagem de empresa de commodities. Você tem uma volatilidade maior, mas, por outro lado, você é recompensado. A relação risco-retorno acaba aqui compensando o investidor paciente em ações mais cíclicas, que aguentam esperar um tempo mais elevado. Quando a gente coloca aqui 1 menos payout, colocando daqui para frente, né? Vezes ROIC, retorno sobre o capital investido, Petro poderia crescer a uma taxa de 10% ao ano. Então, se você coloca aqui um provento de 8,5% mais uma taxa de reaplicação, você tem 21% ao ano na média. Já traduzindo no re-rate, você poderia ter aí um retorno total embutido para o investidor na faixa de 27% ao ano, desde que o cenário aqui continue bom e desde que, claro, você pague barato, né? Porque pagar barato dá uma diferença legal. Usando pela lógica do preço do Graham, preço justo do Benjamin Graham, que funciona muito para empresas com demandas mais cíclicas, você vai observar que o preço justo da ação fica de R$100. Então hoje é lá 48, você ainda teria espaço para valorização de 116%. Então assim, pessoal, é uma tese cíclica, porém para o investidor que tem paciência de esperar longos períodos, pode ser sim uma ação que vai trazer um retorno interessante na carteira. Eu particularmente não estou comprando Petrobras agora, eu queria que desse uma corrigida. Quem sabe ali abaixo dos R$40 eu vou te dar uma beliscada. Claro, ver ela a R$30 é muito difícil, né? Até porque ela a R$30 a gente estava trabalhando num petróleo na faixa de $60. Então quem aproveitou, por isso que é importante, pessoal, você aproveitar empresa cíclica quando cai, porque é muito difícil você ver uma Petro, um Banco do Brasil barato, porque quando eles estão ali pujantes em alta, né, consequentemente você vai ficar torcendo e cruzando o dedo para que caia, só que nem sempre isso acontece. E aí quando sobe todo mundo reclama, todo mundo choraminga, é assim, pessoal, é a coragem de comprar nas baixas, mas lembrando, claro, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Então acho que sim, ela tem essa probabilidade de pagar mais de R$10 por ação e ela tem sim também essa probabilidade de se valorizar forte. Fora ali essa questão, né, ali da margem equatorial, que pode dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Então pode trazer crescimento para o investidor também, tá? Além aí do Estreito de Hormuz estar fechado, preço do barril disparar, a Petro tem esse trigger de longo prazo, de que com a margem equatorial entrando em vigor, isso vai acontecendo gradativamente. Veja o que aconteceu com o pré-sal, o ápice de produção do pré-sal aconteceu em mais de 6 anos. A Petro poderia repetir isso com a margem equatorial e o investidor que está mirando essa questão também poderia ganhar bastante dinheiro. Mas isso mostra que para o investidor de longo prazo tem que esperar, pessoal. Tem que esperar, porque esses grandes retornos que acontecem em 10 anos ou mais, tá? É o famoso efeito compounding, né? Aquele efeito de composição. Imagina você conseguir por longos períodos mais de 25% ao ano na média. Enriquece aí muita gente. Isso acontece com essas ações, né? Empresas boas, baratas e que pagam bons dividendos, principalmente no mercado brasileiro. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações da Petrobras, em particular na carteira de ações do canal, tenho sim Petrobras e representa aí 8,5% da carteira. Estou torcendo para que recue. Pablo, por que você não realiza esse lucro agora? Pessoal, eu não comprei Petrobras para ficar vendendo, tá? Eu comprei para longo prazo e a gente só vai colher esses grandes retornos se a gente esperar por longos períodos. Imagina se eu ficasse girando a minha carteira aqui toda hora. Aí eu giro uma posição, parto para outra, essa posição continua subindo, essa outra cai. Então assim, pessoal, não há como acertar fundo. Tentem aprender isso. O que dá para você fazer, geralmente, mas é muito raro, mas o que dá para você fazer é podar, um rebalanceamento, de vez em quando, né? Não toda hora. Se Petro, por exemplo, atingisse ali seus R$100 e um Banco do Brasil, sei lá, caísse ali para uns R$18, valeria a pena sim vender um pedaço de Petrobras para comprar Banco do Brasil. Só que, pessoal, isso aqui também acaba sendo aí muito variável. Vai depender do momento do mercado, vai depender das perspectivas da empresa. Então, assim, é uma série de fatores, mas raramente vocês vão ver eu fazer isso. Se eu fizer isso na carteira, simboliza que eu estou convicto de que aquela empresa que eu estou colocando, eu estou trocando uma por outra, na verdade eu não estou aportando mais, né? Eu estou trocando apenas. Simboliza que eu acredito que aquela ação vai me dar mais retorno, mas eu posso estar errado. Petrobras pode continuar subindo e Banco do Brasil caindo, então não dá como acertar. Por isso que é bom você sempre acreditar nas suas ações para longo prazo, assim como se Banco do Brasil subir para R$50, Itaú subir para R$60 e Petro desaba para 30. Imagina se eu vendo o Banco do Brasil e Itaú e compro Petro e eles continuam
decolando na cotação. Por isso que às vezes a melhor coisa é não fazer nada e deixar a sua carteira crescer para o longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!